Você falou sobre um pouco da sua trajetória, como foi, e até a ingressar da faculdade. Hoje você é mestre. Sou mestre. E quando você ouve aquela frase assim, a favela venceu, como é que você enxerga isso? Porque eu ouvi essa frase outro dia, acho que foi o Rafael Logan que estava falando, que perguntaram para ele sobre isso, e falou, não, a favela não venceu, eu venci. Isso. A favela não. Como é que você enxerga isso, essa frase em si? Robélio, quem falava isso também era o Negão da BL, que é um cantor aqui de funk, né, do Carioca. A galera conhece, né, o Negão da BL. Ele falava disso. O que é vencer? Quando você está matando em massa as crianças, né? Às vezes dentro de casa, sim, crianças pretas, né? Você está matando jovens. A cada 25 minutos, um jovem negro é assassinado nesse país. Então, assim, que jovem negro é esse? É o jovem favelado, é o jovem que está na favela. Você hoje vai ter, assim... E é bom a gente ressaltar isso, porque a gente não é só dor, não, tá? Não, com certeza não. É importante falar que a gente não é só tristeza, não. Mas antes de pensar as conquistas, é importante a gente refletir, porque ela é individual, né? Sim, sim. O preto, ele hoje está se vendo como indivíduo em casos muito isolados, assim. Mas ele ainda é visto como um grupo, né? Não é visto como um indivíduo, né? Então, quando a gente fala que a favela venceu, acho que ela vem lutando para isso, assim. Ela vem lutando para se afirmar. Eu falo isso como alguém que trabalha com produção cultural e vejo a crescente de políticas públicas nesses espaços. Sim. Né? Hoje a gente tem os fomentos para a cultura, para a educação, que estão ali, uma porcentagem, uma fatia, né, desse bolo, ela é destinada às APs, que são as áreas de planejamento, as periferias. Então aqui a gente tem 5 APs. Eu sou da AP 5, né? Ele compreende Bangu, Padre Miguel, Realengo, que é a periferia mesmo. Então hoje a gente vê uma atenção dos gestores, né, dos secretários de cultura, de educação, que vem assim, tentando olhar para a gente de uma outra maneira, para que essa narrativa, para que esse jargão, né, da favela que vence, ele se torne uma realidade que ecoe a outros corpos, a outras pessoas, sim. A outras realidades, a outros sujeitos também. Então, assim, tem amigos meus que não moram mais na comunidade hoje, mas também tem uma questão ali de qualidade de vida. Você acha que atravessar a cidade às 4 da manhã não é cansativo? Imagina como você deve estar cansado, como eu fico cansado, como outras pessoas ficam cansadas. Eu vi uma reportagem de uma mulher que ela passou cerca de 7 anos dentro do trem, e para ela, que ela conseguisse se relacionar melhor com o filho, ela matriculou o filho perto do trabalho, que é o tempo que eles têm, é o tempo que eles passam dentro do trem. Passou semana passada essa reportagem. Caramba. Então, assim, nós pobres, pessoas pretas, a gente está o tempo todo tendo que driblar muita coisa, né? Para poder, assim... Porra, eu consegui, cara. Pô, eu consegui terminar o mestrado. Mas só Deus sabe o que eu fiz para terminar o mestrado. Não precisei matar ninguém, nem roubar, né? Mas, assim, me dediquei. Mas o que é dedicar, né? Às vezes, abdicar de um final de semana... Às vezes ter que dar conta, o dia se torna 24 horas, um dia você faz o dia em 25, né? Porque você às vezes precisa de um tempo, diminuir a jornada de sono ali, né? De dormir para poder atender as outras questões. Então, assim, é sempre com muita dificuldade. Eu falava isso na terapia hoje também. A gente sempre passa com muita dificuldade. E chega um momento em que a gente só quer sorrir, assim, a gente só está querendo sorrir. Sim. A gente não está querendo mais falar de racismo só. A gente quer falar, assim, que a gente se tornou mestre, doutor, que a gente hoje tem uma escola de formação onde a gente consegue desenvolver planejamentos, emendas pedagógicas que destacam questões positivas da população negra, que destacam grandes heróis negros, né? Que tragam referências positivas para que essa minha autoestima ela seja construída desde pequenininho, né? Firme ali num propósito de coisas boas, de referências boas, e não só tristeza, não só dor, né? Mas ainda a gente vem vivendo num mundo muito difícil, assim. E você sabe que muitas pessoas te olham como estatística, né? Que a estatística assim, se ele conseguiu, qualquer pessoa consegue. Já pensou nisso já? Já. E como é que você lida com isso? É isso, foi o que eu estava falando, né? É muito importante a gente olhar para as trajetórias. Cada um tem uma trajetória individual. Porque né? Quando o pessoal olha para o seu caso, por exemplo, veio da favela, vindo no Vintém, cresceu, nascido e criado lá,
continua morando lá, mas é mestre, é pedagogo, estuda pra caramba, conseguiu conquistar o seu lugar, o seu espaço, e aí usam o seu exemplo para falar de uma coisa que a gente não tem, que é a meritocracia. Sim. Porque, como você acabou de falar, cada um parte de um ponto diferente. Sim. Quem parte do mesmo ponto. Então, Sim. não existe meritocracia nesse sentido. Para você, é fácil ou muito difícil lidar com isso também? Assim, a pessoa te olhar e te ver como uma referência, é uma referência boa, mas te usar como estatística, assim, ele conseguiu, então qualquer pessoa que se quiser consegue. E não é bem assim que a banda toca, né? É muito bom a gente ser referência, né? Os Sim, meus alunos, claro. então, isso é muito forte. Eu tenho alunos de 14, desde os 4 anos de idade, né? Meu afilhado tem 8, que também é meu aluno, mas vai até uma galera dos 40 anos, assim. Então, vê gente que é mais nova que eu, gente que passa por mim, né? E gente mais velha. Uhum. E ali eu vejo neles a minha referência, eu sendo um exemplo positivo disso. Sim. Né? E aí, como pedagogo, eu consigo olhar para isso com um olhar sensibilizado, assim, dessa pessoa que às vezes ela vai ter limitações para poder chegar a isso. Então, por exemplo, eu sou um exemplo positivo na minha comunidade, na minha favela? Sou. Mas quantos mais? Quantos mais existem? E aí é importante que de repente, esse momento que eu estou aqui trazendo e falando, né, para todo mundo, que isso sirva como uma injeção de ânimo, uma injeção de potência, de dizer assim, você também pode, né? Mas de que maneira? Como? Né? Com que qualidade? Com quais necessidades, assim, para que isso se torne algo viável? Né? Exato. Porque às vezes é isso, é trabalhar e estudar. Uhum. E aí você às vezes fica super cansado no trabalho, se concentra mal, e aí como é que rende, como é que faz? Mas assim, é sempre com muita dificuldade, é sempre muito difícil, né? Eu vejo muito assim, que a vida da gente é sempre muito nesse lugar assim, e que a gente precisa mudar também essa perspectiva. Uhum. Acho que é tentar trocar esse... Acho que essa narrativa mesmo, é uma narrativa que nos paralisa muitas das vezes também, sabe? Sim. A gente precisa de exemplos positivos. Eu acho que é por aí. É isso. Por aí. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal do Voz Afro. Tem uma galera que está aqui, que nos acompanha, que não é inscrito no canal ainda. Então clica aqui em inscrever-se. Clica também no sininho, ative as notificações para você ser lembrado sempre que tiver conteúdo novo aqui. E não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais. Vem com a gente.